Nos recantos mais remotos do nosso planeta, existem maravilhas naturais e fenômenos que, apesar dos avanços da ciência e da exploração, continuam a resistir a uma explicação completa. Esses mistérios naturais cativam a nossa imaginação e despertam um senso de reverência pela majestade da Terra. Assim, no vídeo de hoje, embarcaremos em uma jornada para descobrir maravilhas e fenômenos, explorando os enigmas que desafiam nossa compreensão e nos lembram da vastidão da natureza. Desde uma rachadura enorme que apareceu no deserto do Arizona, ao círculo de pedras de Stonehenge, que intriga arqueólogos e astrônomos há séculos, cada maravilha natural e fenômeno misterioso que abordaremos neste cativante passeio nos convida a contemplar a complexidade e a beleza do mundo natural. À medida que mergulhamos nessas histórias fascinantes, lembramos que, mesmo em nossa era de conhecimento avançado, a Terra ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão e nos inspiram a continuar explorando e desvendando os mistérios do nosso planeta. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Rachadura em expansão no Arizona. O Serviço Geológico do Arizona está monitorando uma fenda de 3 quilômetros que se abriu no deserto do Arizona. Voos recentes de drones sobre a fenda revelam que ela continuou a crescer tanto em comprimento quanto em largura no condado de Pinal, a sudeste de Phoenix. Os cientistas estão monitorando ativamente a rachadura e gravaram vídeos de drones da extensão da fissura como documentação normal de uma área propensa a grandes rachaduras na Terra. A porção norte da fissura é mais antiga e parcialmente preenchida pela erosão de sedimentos e pelo colapso das bordas da fissura. Enquanto isso, a porção sul permanece com 7 a 9 metros de profundidade e 3 metros de largura. A fissura afunila em direção a cada borda, mas a borda sul continua a crescer em comprimento e a se alargar. A rachadura foi notada pela primeira vez em 2014, durante uma análise de imagens do Google Earth em toda a paisagem em busca de características anormais. Isso levou o Serviço Geológico do Arizona a visitar o local e medir o comprimento, largura e profundidade da enorme fissura. Eles notaram que o tamanho era significativamente maior do que o que aparecia nas imagens do Google Earth e tinha quase 3 quilômetros de comprimento. A fissura cresceu significativamente devido às fortes chuvas locais que aumentaram a erosão e o colapso dos sedimentos sobrejacentes para revelar a fissura subterrânea. A fissura é uma expressão superficial de um grande vazio subterrâneo aberto, que em última análise é resultado da dessecação devido ao rebaixamento do aquífero pelas populações locais e pela agricultura. A agricultura na região depende do esgotamento dos aquíferos de arenito poroso subjacentes para obter água potável. Isto, por sua vez, causa uma compactação significativa de sedimentos que de outra forma seriam retidos pela água nos espaços porosos dos sedimentos. Após décadas de esgotamento dos aquíferos, as rochas sedimentares subjacentes eventualmente falham e causam o aparecimento de fissuras tanto na subsuperfície como na superfície da Terra. Esta região dos Estados Unidos é propensa a rachaduras desenvolvidas devido ao uso extensivo de águas subterrâneas. Especificamente, formam-se fissuras ao longo das margens das áreas de subsidência e ao longo das frentes montanhosas próximas, onde rochas mais competentes não são propensas ao colapso. Inclusive, o Serviço Geológico do Arizona mede ativamente 26 áreas de estudo de fissuras e mapeou um total de 170 milhas de fissuras na região. Assim sendo, geólogos do Serviço Geológico do Arizona esperam que a fissura continue a crescer na extensão sul e que a extensão subterrânea da fissura seja significativamente maior do que a expressão superficial vista pelas imagens do drone. Felizmente, a fenda está no meio do deserto e provavelmente não fará mal aos humanos,
desde que ninguém tente caminhar ou dirigir até a fenda. No entanto, a rachadura pode causar danos ao gado local, que pode utilizar a área para pastagem. As grandes pirâmides de Gizé. As grandes pirâmides de Gizé nos arredores do Cairo, Egito, são feitos monumentais de engenharia e símbolos atemporais de conquistas humanas construídos durante a 4ª dinastia do Reino Antigo do Egito. Essas pirâmides têm cativado pessoas há muito tempo em todo o mundo, e abundam teorias sobre como elas foram construídas e com que propósito. Acrescentando ao fascínio, estão os numerosos mitos e lendas associados às pirâmides, desde câmaras escondidas cheias de tesouros, até maldições que recaem sobre aqueles que ousam profaná-las. Tumbas antigas ainda hoje servem como ponto focal para várias crenças e teorias esotéricas. No entanto, as grandes pirâmides de Gizé não são apenas estruturas monumentais, são um mistério duradouro que desafia nossa compreensão da história humana. Os avanços tecnológicos podem permitir métodos mais sofisticados de estudo de cada camada de pedra, e assim poderia potencialmente revelar uma camada de segredos a cada nova descoberta que nos aproximamos de desvendar os mistérios envoltos nesses edifícios antigos, mas sua compreensão completa parece tão elusiva como sempre, tornando as pirâmides um enigma eterno que continua a cativar nossa imaginação coletiva. Linhas de Nazca. As linhas de Nazca são um dos mais enigmáticos e impressionantes feitos da arqueologia e geóglifos do mundo. Elas são um complexo de linhas e figuras geométricas desenhadas no deserto de Nazca, localizado no sul do Peru. Essas linhas foram criadas pela remoção da camada superficial de pedras avermelhadas, expondo o solo amarelado abaixo, criando contrastes visuais nítidos. As linhas de Nazca cobrem uma área de aproximadamente 500 km² e são compostas por centenas de figuras, incluindo formas geométricas simples, animais, aves e figuras humanas estilizadas. Assim, algumas características notáveis das linhas de Nazca incluem animais e figuras estilizadas. As figuras representam animais como macacos, pássaros, peixes, tubarões, entre outros, além de figuras humanas estilizadas com características únicas. Precisão geométrica. As linhas e formas são notáveis por sua precisão geométrica, com ângulos retos e proporções cuidadosamente mantidas. Grande escala. Algumas figuras têm centenas de metros de comprimento e só podem ser totalmente apreciadas de uma elevação considerável. Complexidade. Algumas figuras contêm linhas que se entrelaçam e se cruzam, criando padrões intrincados. Dessa forma, o mistério das linhas de Nazca reside em sua finalidade e na tecnologia que os antigos habitantes da região usaram para criá-las. As teorias sobre sua finalidade variam, desde propósitos religiosos e astronômicos até utilidades práticas, como sistemas de irrigação ou rotas cerimoniais para procissões. No entanto, nenhuma explicação foi totalmente comprovada. As linhas de Nazca são uma atração turística importante e também foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco. Elas continuam a intrigar arqueólogos, cientistas e entusiastas do mundo todo, que continuam a estudar sua origem e finalidade, mantendo o mistério em torno delas vivo até hoje. Stonehenge. Stonehenge é um monumento pré-histórico icônico, localizado na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra. É uma das estruturas megalíticas mais famosas do mundo e tem sido um enigma arqueológico e um ponto de referência histórico por milênios. Datando aproximadamente 3100 a.C. a 2000 a.C., sua construção ocorreu ao longo de várias fases e envolveu o transporte de grandes blocos de pedra, alguns com mais de 25 toneladas, de locais distantes até o local atual. Inclusive, o monumento é composto pelas pedras azuis ou sarsens, que são enormes monólitos de arenito e calcário, e blocos menores de rocha azul. Os sarsens formam o famoso círculo exterior, e os trilitos, que são duas pedras verticais com uma pedra horizontal em cima, estão no interior do círculo. Uma das teorias mais aceitas é que Stonehenge foi usado como observatório astronômico ou para marcar eventos sazonais, como solstícios e equinócios.
As pedras estão alinhadas de maneira que o Sol nasce exatamente acima de uma pedra central, Hill Stone, no solstício de verão. Contudo, o significado exato de Stonehenge ainda é debatido. É amplamente considerado um local religioso ou cerimonial, possivelmente associado à adoração do Sol ou da Lua. Além disso, também pode ter tido importância como local de enterro. Quanto ao deslocamento de pedras, uma das maiores questões sobre Stonehenge é como as pedras foram transportadas para o local. Estudos recentes sugerem que as pedras menores podem ter sido arrastadas por trenós, enquanto as maiores foram transportadas em troncos de árvores, que funcionavam como rodas improvisadas. Assim, diante de todo esse mistério e fascínio, Stonehenge continua a intrigar arqueólogos, astrônomos, historiadores e visitantes. É um local de importância cultural e histórica e continua sendo um dos destinos turísticos mais populares do Reino Unido. Dessa forma, Stonehenge é um monumento misterioso e impressionante que lança luz sobre as habilidades tecnológicas e o conhecimento astronômico das civilizações antigas. Ainda hoje, permanece como um símbolo da conexão entre a humanidade e o cosmos, desafiando-nos a desvendar seus segredos há muito perdidos. Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é conhecida por seus habitantes nativos, é outro local que deixou perplexos os especialistas e fascinou o público durante gerações. Localizada a mais de 3.000 quilômetros da costa do Chile, no Pacífico Sul, a ilha é mais famosa por suas enormes estátuas de pedra conhecidas como moai. Essas figuras, algumas pesando até 82 toneladas e medindo 10 metros de altura, são um feito surpreendente da engenharia antiga e da arte. A ilha também oferece um conto preventivo sobre a degradação ambiental. Quando os colonos polinésios chegaram inicialmente, a ilha provavelmente estava coberta de florestas de palmeiras. Com o tempo, os recursos da ilha foram esgotados, excluídos, possivelmente devido ao uso excessivo para a construção de moai, levando ao desmatamento e, eventualmente, à sociedade. No entanto, esta narrativa ecológica ainda é objeto de debate acadêmico num mundo cada vez mais explicado e mapeado pela ciência. A Ilha de Páscoa continua a ser um testemunho dos mistérios da história humana e da capacidade das suas estátuas monumentais permanecerem como testemunhas silenciosas de uma cultura isolada. Triângulo das Bermudas. Durante décadas, o lendário Triângulo das Bermudas, no Oceano Atlântico, capturou a imaginação humana com desaparecimentos inexplicáveis de navios, aviões e pessoas. Alguns especulam que forças desconhecidas e misteriosas são responsáveis pelos desaparecimentos inexplicáveis, tais como extraterrestres capturando humanos para estudo, a influência do continente perdido da Atlântida, vórtices que sugam objetos para outras dimensões e outras ideias extravagantes. Algumas explicações são mais fundamentadas na ciência, se não em evidências. Estes incluem flatulência oceânica, gás metano em erupção dos sedimentos oceânicos e perturbações nas linhas de fluxo geomagnético. Considerações ambientais poderiam explicar muitos, se não a maioria, dos desaparecimentos. A maioria das tempestades tropicais e furacões do Atlântico passam pelo Triângulo das Bermudas, e nos dias anteriores à melhoria da previsão do tempo, estas tempestades perigosas ceifaram muitos navios. Inclusive, a corrente do Golfo pode causar mudanças climáticas rápidas, às vezes violentas. Além disso, o grande número de ilhas no Mar do Caribe cria muitas áreas de águas rasas que podem ser traiçoeiras para a navegação naval. E há algumas evidências que sugerem que o Triângulo das Bermudas é um local onde uma bússola magnética, por vezes, aponta para o norte verdadeiro, em oposição ao norte magnético. Assim, a Marinha e a Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmam que não existem explicações sobrenaturais para desastres no mar. A sua experiência sugere que as forças combinadas da natureza e da falibilidade humana superam até mesmo a mais incrédula ficção científica. Eles acrescentam que não existem mapas oficiais que delineiem os limites do Triângulo das Bermudas. Dessa forma, o Conselho de Nomes Geográficos dos Estados Unidos não reconhece o Triângulo das Bermudas como nome oficial e não mantém um arquivo oficial sobre a área. O oceano sempre foi um lugar misterioso para os humanos e, quando há mau tempo ou má navegação, pode ser um lugar muito mortal. Isto é verdade em todo o mundo.
Portanto, não há evidências de que desaparecimentos misteriosos ocorram com maior frequência no Triângulo das Bermudas do que em qualquer outra área grande e movimentada do oceano. E assim, o Triângulo das Bermudas parece que sempre permanecerá um mistério. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.